Antes de começarmos essa linda história, vamos interagir um pouco e descobrir quem está assistindo e de onde vocês estão. Escreva o nome da sua cidade nos comentários. Quem sabe você encontra alguém da sua região por aqui. Vamos lá, pessoal. De onde do mundo você está acompanhando? Eu só queria um beijo. Um único beijo daqueles lábios irresistíveis do nosso chefe. As palavras escaparam da boca de Rina como uma confissão que ela nunca planejou fazer, lançadas para o ar da festa de fim de ano com a ousadia imprudente que só 3 taças de espumante poderiam provocar. Ela se apoiou na mesa de sobremesas, meio cambaleante, o vestido verde esmeralda brilhando sob as luzes aconchegantes que transformavam o escritório normalmente frio em algo quase mágico. O rosto de Maia, sua melhor amiga, empalideceu como se tivesse visto um fantasma. Seus olhos se arregalaram em puro horror enquanto segurava o braço de Rina com força. Rina, o que você acabou de dizer? Só estou sendo sincera pela primeira vez na vida. Rina riu, uma risada leve, desastrada, e pegou outra taça que um garçom carregava. Você já reparou naqueles lábios? Quando ele fala nas reuniões, ai, será que eu posso simplesmente... Rina, para. Maia sussurrou, a voz embargada. Pelo amor de Deus, diz que você está brincando. Mas Rina já estava mergulhada no seu devaneio borbulhante. Suas inibições? Caídas no chão, como os confetes espalhados pelo piso impecável. Não tô brincando. Eu penso nisso o tempo todo. Aqueles lábios perfeitos se movendo enquanto ele explica o relatório trimestral, e eu só quero me inclinar sobre aquela mesa de reuniões e... Atrás de você. Maia conseguiu dizer, a voz saindo rouca, o rosto agora pálido como neve recém-caída. Rina piscou, confusa, o cérebro lutando para juntar as palavras perdidas na neblina alcoólica. Atrás de mim? Aquele bar, né? Porque eu definitivamente preciso de... Rena, olha, para. O bar. Algo no tom de Maia cortou a embriaguez de Rina como uma lâmina gelada. Ela se virou devagar. Muito devagar. E seu coração começou a disparar em um ritmo que não tinha nada a ver com a música da festa. Lá, atrás do bar improvisado perto das janelas, estava Galen Cross, o chefe, o homem por quem ela tinha acabado de declarar seu desejo, em alto e bom som, na frente de meia equipe de contabilidade. Ele polia um copo com movimentos calculados, cada gesto preciso, disciplinado, mas aqueles olhos escuros estavam cravados nela. Um olhar tão intenso que o estômago de Rina despencou até os pés. Claro, o barman devia estar atrasado de novo. E Galen, como sempre, entrava em ação quando algo precisava ser feito. As mangas da camisa estavam dobradas, revelando antebraços fortes. A gravata, um pouco afrouxada, o suficiente para fazê-lo parecer acessível. Mas ainda, assim, perigosamente profissional. Naquele instante, acessível era a última coisa que ele parecia ser. Ai, não, ai, não, 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 Rena sussurrou, sentindo o sangue desaparecer do próprio rosto. Há quanto tempo ele está aí? Tempo suficiente, murmurou Maia, arrancando a taça da mão de Rina e pousando-a com firmeza na mesa. Tempo suficiente para ouvir cada palavrinha. Galen terminou de polir o copo com uma calma deliberada. Seus olhos não desgrudaram do rosto dela nem por um segundo. Na expressão dele, surpresa, talvez, intriga, choque, decepção profissional ou algo mais? A festa seguia ao redor. Gargalhadas, conversas, música e taças brindando. Mas para Rina, o mundo inteiro tinha encolhido até caber naquele único olhar. O maxilar dele contraiu levemente. Os dedos tocaram o tampo do bar, 1, 2 vezes, e pararam. Eu preciso sair daqui, Rina murmurou, quase sem voz. Eu preciso sair daqui agora. Ela girou para correr, fugir daquele olhar que queimava como um holofote de julgamento. Mas seu salto prendeu na barra do vestido. O tropeço foi inevitável.
E então, em câmera lenta, ela caiu, direto no arranjo natalino que o pessoal do marketing levou horas montando. Galhos de pinheiro, fitas vermelhas, neve artificial, uma explosão festiva, para todos verem. O estrondo pareceu ecoar pela sala inteira, pelo menos uns 6 metros de atenção instantânea. Riena! Maia correu desesperada, mas já era tarde. Riena se levantou rápido, Pine Needles grudados no vestido, no cabelo, talvez até na alma, o rosto ardendo numa vergonha tão profunda que parecia um soco no coração. Ela não se atreveu a olhar para o bar. Não conseguia suportar a ideia de ver qual expressão tinha substituído a máscara indecifrável no rosto de Galen. Tô bem, murmurou, tentando limpar o vestido às pressas, enquanto colegas preocupados se aglomeravam ao redor do desastre. Só desastrada. Vocês sabem como eu fico quando estou. Ela não terminou a frase. Quando estava o quê? Bêbada? Humilhada? Ocultando fantasias absurdamente inadequadas sobre o próprio chefe? Em vez disso, empurrou-se para fora do pequeno círculo de gente, murmurando desculpas e desculpas, seu único objetivo sendo alcançar o elevador. Antes que conseguisse piorar ainda mais o espetáculo, os saltos ecoaram frenéticos no piso polido, enquanto ela praticamente corria para a saída. As portas do elevador não fechavam rápido o suficiente. Quando finalmente deslizaram, Rena conseguiu ver, por um último e cruel segundo, um fragmento da festa através das paredes de vidro do escritório. Galen havia se afastado do bar e agora estava parado perto do arranjo destruído. As mãos nos bolsos, a postura calma e o olhar fixo nela, observando o elevador, levá-la embora como se estivesse tentando decifrar algo que só ele percebia. 20 minutos depois. Rena estava no banco de trás de um Uber, a testa encostada no vidro frio enquanto as luzes da cidade se transformavam em borrões dourados e vermelhos. O celular vibrou dentro da clutch. Ela quase ignorou. Provavelmente era Maia, oferecendo restos da festa como consolo ou checando se ela ainda estava viva. Mas quando olhou para a tela, o coração desabou. Era de Galen Cross. Precisamos conversar na segunda-feira. Riena encarou as palavras até elas se embaralharem. Seu cérebro levemente alcoolizado tentava entender o que aquilo significava. Seria demitida? Na segunda-feira teria uma conversa humilhante sobre limites profissionais e comportamentos impróprios. Ela digitou e apagou uma dúzia de respostas, cada uma pior que a anterior, desesperadas, confusas, vergonhosas. Por fim, desligou o celular. Em seu estado atual, qualquer resposta só pioraria tudo. Quando o Uber parou diante do prédio dela, Rena percebeu que o fim de semana que ela tanto esperava tinha se transformado em 48 horas de tortura psicológica. 48 horas para imaginar todos os cenários possíveis, ser escoltada pela segurança, perder o emprego, explicar ao proprietário por que não poderia mais pagar o aluguel. Mas havia outra coisa ali. Algo enterrado sob o pânico e a vergonha. Algo que acelerava seu coração por motivos completamente diferentes. O jeito que Galen tinha olhado para ela. O jeito que não desviou o olhar, mesmo depois de vê-la se humilhar. Quase como se ele também estivesse pensando naqueles lábios. Na segunda-feira, Rena chegou ao escritório. 43 minutos mais cedo. Agarrada a um café gigantesco como se fosse um escudo, vestia a roupa mais conservadora que possuía. Um terno cinza-carvão que gritava profissional e definitivamente não pensando nos lábios de ninguém. O fim de semana havia sido um curso intensivo de overthinking. 17 discursos de desculpas ensaiados, pesquisas sobre como pedir demissão com dignidade e uma reflexão séria sobre mudar de carreira para algo que não envolvesse contato humano. Guardiã de farol,
ou eremita. A subida ao 15º andar parecia o trajeto até sua própria execução. Cada número que acendia no visor aproximava-a da conversa inevitável na sala de Galen. Ele seria frio? Seria duro? Ou, pior, seria gentil daquele jeito que as pessoas eram quando tinham pena de você? Rina deslizou para o cubículo, ligou o computador e tentou se esconder atrás de planilhas antes que... Bom dia, Rina. A voz veio logo atrás dela, suave, familiar. Ela girou tão rápido que quase arremessou o café sobre o teclado. Galen estava ali, impecável em um terno grafite, cabelo arrumado, como se tivesse sido estilizado pelo próprio universo. Mas havia algo diferente. Em vez da frieza profissional que ela esperava, havia um brilho sutil nos olhos dele. Algo que parecia perigosamente próximo de diversão. Bom dia, Sr. Cross. Ela conseguiu dizer, embora a voz tivesse saído um pouco mais aguda do que o normal. Eu só estava começando a trabalhar na conta Morrison e... Pode relaxar. Ele se apoiou na borda da mesa dela, com uma postura tão casual que fez o estômago de Rina dar cambalhotas inesperadas. Você está com a cara de quem acha que eu vim te entregar uma carta de demissão. A risada de Rina saiu mais como um chiado. Bem, depois de sexta-feira à noite eu não tinha certeza do que esperar. Ah, sim, sexta à noite. Os lábios de Galen. Aqueles lábios perfeitamente esculpidos que ela tinha elogiado em voz alta na frente de metade dos colegas se curvaram num sorriso que só podia ser descrito como uma provocação insinuante. Foi uma noite e tanto. O calor subiu pelas bochechas de Rina. Sobre isso, eu queria pedir desculpas pelo meu comportamento completamente inadequado. Eu bebi demais e disse coisas que não foram profissionais e... Você quis dizer aquilo? A pergunta pegou Rina totalmente desprevenida. Ela estava preparada para ver raiva, decepção, talvez um perdão constrangido. Mas não para aquela intensidade silenciosa na voz dele, nem para o modo como ele a observava, como se a resposta dela realmente importasse. O quê? As coisas que você disse. A voz de Galen ficou mais baixa, criando uma espécie de bolha íntima ao redor deles, apesar de estarem em um escritório aberto. Você quis dizer aquilo? Ou foi só o champanhe falando por você? Rina se sentiu presa entre a honestidade e a autopreservação. Dizer a verdade parecia suicídio profissional, mas mentir para aqueles olhos escuros que pareciam enxergar direto dentro dela era simplesmente impossível. Eu acho... Ela escolheu as palavras com cuidado. Que o champanhe faz a gente dizer coisas que normalmente manteria em silêncio. Isso não é exatamente uma resposta. Antes que ela conseguisse formular algo que não piorasse ainda mais sua situação, Galen endireitou a postura e olhou o relógio. Eu tenho uma proposta para você. Uma... proposta? A palavra saiu engasgada. Vamos lançar uma nova iniciativa de retenção de clientes no mês que vem. Preciso de alguém para me ajudar a desenvolver os materiais de apresentação, rodar algumas análises preliminares de dados. Ele fez uma pausa, o olhar firme no rosto dela. Alguém que não tenha medo de dizer o que pensa, mesmo quando talvez não devesse. Rina piscou. Você está me oferecendo um projeto especial depois do que aconteceu? Por causa do que aconteceu. O sorriso dele era enigmático. Eu tenho observado você, Rina. Seu trabalho na conta Henderson foi excepcional e suas análises nas reuniões de equipe são sempre precisas. Acho que você pode ser exatamente o que esse projeto precisa. As palavras "eu tenho observado você" enviaram um arrepio pela coluna de Rina. Um arrepio que ela tentou, em vão, ignorar. Era trabalho. Desenvolvimento profissional, não um convite para explorar a estranha atração que surgia toda vez que ele entrava em uma sala. Eu ficaria honrada em trabalhar no projeto,
disse ela, orgulhosa da firmeza da própria voz. Excelente. Vamos precisar de um espaço dedicado para isso. A sala de reuniões B está disponível esta semana. Vou providenciar tudo o que for necessário. Ele se virou para sair, mas parou na porta. Ah, Irina, no futuro, se tiver algo a dizer sobre mim, talvez considere dizer diretamente para mim, em vez de para metade do departamento de contabilidade. As palavras pairaram no ar como um desafio. Será que ele estava flertando com ela? Com Galen era impossível saber. O homem conseguia fazer uma lista de compras soar como pura sedução. Vou lembrar disso, ela respondeu, sentindo o pulso acelerar no pescoço. Amanhã passou em um borrão de e-mails e preparativos para o novo projeto. Rihanna se pegou olhando para o relógio a cada poucos minutos, inquieta, antecipando a primeira reunião oficial na sala B. Quando o horário de almoço chegou, ela caminhou pelo corredor com o estômago completamente enroscado, e não por fome. A sala de reuniões B tinha sido transformada. A mesa longa estava coberta de impressões e laptops. Quadros brancos tinham sido trazidos para dentro, e alguém até montou uma estação de café no canto. Parecia uma sala de guerra para estratégia corporativa, não o espaço intimista que ela, de alguma forma, havia imaginado. Galen já estava lá, o paletó pendurado no encosto de uma cadeira, as mangas da camisa arregaçadas enquanto analisava uma pilha de dossiês de clientes. A visão de seus antebraços, fortes, bronzeados, com uma leve sombra de pelos escuros, fez a boca de Rina ficar seca. "Pronta para mergulhar?" perguntou ele sem erguer os olhos. Nas 2 horas seguintes, trabalharam com uma sintonia surpreendente. Galen era exigente como parceiro, mas não difícil, e Rina se viu relaxando no ritmo das discussões. Ele ouvia suas ideias sem interromper, desenvolvia suas sugestões em vez de descartá-las e a tratava como uma verdadeira parceira, não como subordinada. Foi durante um debate sobre estratégias de comunicação com clientes que ela percebeu que havia esquecido completamente a humilhação de sexta-feira à noite. Estavam ocupados demais criando algo juntos, as mentes em perfeita sintonia, enquanto elaboravam soluções e lapidavam conceitos. "Sabe, Rina", disse Galen ao encerrar o trabalho do dia, "você é ainda mais afiada do que eu pensava." "Ainda mais?" Ela arqueou uma sobrancelha. "Isso soa como se você tivesse algumas ideias pré-concebidas sobre a minha inteligência." "Não sobre sua inteligência", respondeu ele, com a voz descendo para aquele tom mais grave que fazia o estômago dela se revirar. "Sobre a sua confiança. Você a esconde bem nas reuniões formais." "Eu não escondo nada", protestou ela. Galen juntou seus papéis lentamente, com movimentos calculados. "Esconde, sim, mas não na sexta-feira à noite. Naquela noite, você disse exatamente o que estava pensando." A lembrança da confissão fez o calor subir novamente às suas faces. Antes que pudesse responder, o celular vibrou com uma mensagem. Ela olhou para a tela e o coração quase parou. Outra mensagem de Galen, mesmo ele estando ali, bem à sua frente. Algumas pessoas ficam mais interessantes quando deixam de tentar ser profissionais o tempo todo. Ela ergueu os olhos e encontrou o olhar dele fixo nela, um sorriso cúmplice brincando no canto dos lábios. "Sala de conferências B, amanhã no mesmo horário", disse ele, já se dirigindo à porta. "E, Rina, não pense demais hoje à noite." A manhã de terça-feira trouxe uma complicação inesperada ao espaço de trabalho, cuidadosamente organizado. Rina chegou à sala de conferências B e encontrou Galen agachado ao lado de uma estante tombada. Os arquivos de clientes estavam espalhados pelo chão como folhas ao vento. O quadro branco com rodinhas havia migrado para o canto oposto da sala, e a estação de café parecia ter sido realocada por alguém com uma noção questionável de física. "O que aconteceu aqui?" perguntou ela, pousando a bolsa do laptop e observando o caos. "A equipe de manutenção decidiu reorganizar os móveis durante a noite", respondeu Galen, sem levantar a cabeça, com um toque de irritação contida na voz.
Aparentemente, nossa disposição não estava otimizada para o fluxo de circulação. Ele usava calça social azul marinho e camisa branca, com as mangas já arregaçadas, revelando novamente aqueles antebraços distraidamente irresistíveis que haviam ocupado espaço demais nos pensamentos dela na noite anterior. O cabelo estava levemente úmido pelo esforço da reorganização da manhã, dando-lhe um ar mais acessível do que sua perfeição habitual. Fluxo de circulação. Rina se abaixou para ajudar a recolher os papéis espalhados, plenamente consciente de como a nova disposição dos móveis havia comprimido o ambiente até parecer um closet improvisado. Que fluxo! Somos só nós dois usando esta sala. A eficiência corporativa no seu auge. Galen se endireitou com uma pilha de arquivos nas mãos e quase esbarrou nela quando ela se levantou dos papéis perto de seus pés. A proximidade repentina lançou uma descarga de tensão por todo o corpo de Rina. Ela captou o leve perfume da colônia dele, algo fresco e amadeirado, que a fazia querer se aproximar em vez de se afastar. O peito dele estava a poucos centímetros do seu rosto, e ela se pegou observando sem querer o alinhamento preciso dos botões da camisa ao longo do torso dele. Desculpa, ela murmurou, mas nenhum dos dois se moveu. Por um instante que pareceu se estender pela eternidade, eles ficaram ali, parados, presos no pequeno espaço entre os móveis deslocados e a parede. Os olhos de Galen desceram até o rosto dela, demorando nos lábios com uma intensidade que fez sua respiração falhar. A gente provavelmente deveria reorganizar isso, ele disse por fim, a voz mais rouca do que o normal. Sim, com certeza. Muito importante ter um espaço de trabalho organizado. Rina estava falando demais, e ela sabia, mas a proximidade dele embaralhava completamente sua capacidade de formular pensamentos coerentes. Eles passaram a hora seguinte rearranjando o improvisado escritório, um processo que exigiu muito mais coordenação do que qualquer um deles imaginara. Cada movimento parecia aproximá-los ainda mais. O roçar de dedos quando pegavam o mesmo arquivo, o toque acidental do ombro dele no dela enquanto empurravam o quadro branco para o canto, o jeito como ele a segurava pela parte baixa das costas quando ela se esticava para alcançar a prateleira mais alta. Quando finalmente conseguiram restabelecer alguma ordem, o ar entre eles vibrava com uma tensão elétrica que não tinha absolutamente nada a ver com produtividade. Bem melhor, declarou Galen, embora estivesse respirando um pouco rápido demais para alguém que só movera móveis. Definitivamente mais eficiente, Rina concordou, alisando a saia enquanto tentava recuperar a compostura. Eles se sentaram para trabalhar, laptops abertos e café fumegando, mas o espaço apertado tornava qualquer concentração quase impossível. Cada vez que Galen se inclinava para apontar algo na tela dela, a proximidade enviava pequenas ondas de choque pelos nervos de Rina, e quando ela se esticava por cima dele para pegar uma caneta, o flagrava observando seus movimentos com uma expressão que estava muito longe de ser profissional. Os números de retenção da Henderson estão impressionantes, ela disse, tentando desesperadamente puxar o foco de volta aos assuntos de trabalho. A resposta de Galen veio distraída, a atenção dele dividida entre a planilha no laptop e o jeito como ela prendia uma mecha de cabelo atrás da orelha. E a conta Johnson mostra padrões semelhantes de engajamento. Rina. Algo no tom dele fez com que ela levantasse os olhos das anotações. Ele a estudava com a mesma expressão indescritível que usara na festa de fim de ano. Mas agora ela estava perto o suficiente para perceber o leve aumento no tamanho das pupilas dele. Sim? Aquilo que você disse na festa. A voz dele baixou, criando uma bolha íntima ao redor dos dois, apesar da iluminação fluorescente e do ambiente corporativo. Sobre os meus lábios. O calor subiu instantaneamente ao rosto dela. Eu achei que a gente tinha concordado em fingir que aquilo nunca aconteceu. Eu nunca disse nada sobre fingir.
Galen recostou-se na cadeira, mas seus olhos permaneceram fixos no rosto dela. Tenho pensado nisso, na verdade. Pensado? Como? A pergunta escapou antes que ela pudesse se impedir. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto dele. Pensado nesses lábios que você elogiou tão poeticamente depois de algumas taças de champanhe, imaginando se você estava só conversando ou se realmente tinha considerado o assunto. De repente, o laptop de Rina parecia pesar uma tonelada. Eu não acho que isso seja uma conversa apropriada para o trabalho. Provavelmente não, ele concordou com facilidade. Mas nós também não estamos exatamente numa situação comum de trabalho, estamos? Ele gesticulou ao redor do minúsculo espaço onde mal podiam se mover sem se tocar, onde o ar parecia carregado de possibilidades e do perfume dele. Somos colegas trabalhando em um projeto, ela insistiu, embora a voz soasse frágil. Somos, ele admitiu, fechando o laptop com uma lentidão deliberada. Mas também somos dois adultos que, aparentemente, se acham interessantes. Interessantes. A palavra saiu quase sem ar. Esse é um jeito de chamar. Ele se levantou e, naquele espaço apertado, o movimento o deixou a poucos passos dela. Prefere outra palavra? Antes que ela conseguisse formular uma resposta que não a comprometesse ainda mais, o celular de Galen vibrou com uma chamada. O encanto se quebrou quando ele olhou a tela e suspirou. Preciso atender, disse, indo em direção à porta. Reunião de orçamento com os sócios. Ele parou com a mão no batente, olhando de volta para ela com uma expressão que era, ao mesmo tempo, promessa e pergunta. Não mexa em nada enquanto eu estiver fora, ele disse. Eu gosto dessa nova organização. As palavras podiam. Está se referindo à mobília. Podiam. Mas o tom rouco em sua voz, o olhar que se demorou um pouco mais do que o necessário no rosto dela, sugeriam algo bem diferente. Quando Galen saiu, a sala ficou subitamente silenciosa. O coração de Rina bateu forte, e não era culpa da cafeína. Ela tentou voltar às planilhas na tela, mas a mente insistia em repetir a cena, a forma como ele a olhou, o significado escondido naquela frase tão aparentemente inocente. O celular vibrou. Rihanna quase derrubou o café ao alcançar o aparelho. Algumas reorganizações aumentam muito a produtividade. Ela levantou os olhos. A sala de reuniões ainda vazia. Mas ali, no corredor, Galen falava ao telefone. Quando ele percebeu o olhar dela através do vidro, piscou. Um gesto ousado, provocante, tão inesperado que ela esqueceu de respirar. 20 minutos. Depois, quando ele voltou e a encontrou exatamente como a havia deixado, paralisada com o celular na mão, o sorriso dele deixou claro que ele sabia, né? Exatamente o efeito que estava causando. Pronta para voltar ao trabalho? Perguntou, sentando-se com o ar de quem acabara de vencer um jogo que ela nem sabia que estava jogando. Sempre, respondeu Rina, mas sua voz contou a verdade. Trabalhar era o último item da lista naquele momento. Até a tarde de quinta-feira, os colegas já tinham percebido. Começou com os olhares cúmplices de Mir na reunião da manhã. Depois veio Jennifer, do RH, insinuando que a colaboração entre setores estava crescendo muito. E terminou com Marcos, da TI, brincando que a sala B nunca tinha sido tão requisitada. Vocês dois andam praticamente grudados essa semana, observou Maia, encurralando Rina na máquina de café. Quer explicar o que está rolando naquele espacinho de trabalho compartilhado? Rihanna se concentrou em colocar creme na xícara, como se a proporção exata de café e leite fosse questão de vida ou morte. Estamos trabalhando numa iniciativa de retenção de clientes. Exige colaboração extensa. Colaboração extensa? Maia repetiu, arqueando a sobrancelha. Então é esse o nome agora? Antes que Rina pudesse inventar outra desculpa milagrosa, Galen apareceu.
Só sua presença fazia a pequena copa parecer menor, mais quente, mais perigosa. Boa tarde, meninas, disse ele pegando uma caneca atrás de Rina. O braço dele passou tão perto que ela sentiu o calor da pele através do tecido. Maia, como está avançando a conta Patterson? Ah, está avançando maravilhosamente, respondeu Maia, com uma entonação que sugeria que ela falava de outras coisas se desenvolvendo muito bem por ali. Galen sorriu, aquele sorriso enigmático que vinha assombrando os pensamentos de Rina há dias. Progresso é sempre muito animador. Ele virou o rosto para ela. Você não acha, Rina? O modo como ele pronunciou seu nome, suave, quase um toque, fez o calor subir em espiral por seu peito. Com certeza, murmurou ela. Muito animador. Maia olhou de um para o outro como quem assiste a uma partida de tênis, acompanhando cada troca não dita entre eles. Bom, ela suspirou. Vou voltar para a minha mesa. Alguns de nós têm trabalho de verdade. E não apenas colaboração extensa. Assim que Maia saiu, Galen se aproximou mais, supostamente para alcançar os pacotinhos de açúcar. Mas nada naquele movimento parecia acidental. Sua amiga parece bem observadora, ele murmurou, em um tom baixo que só ela podia ouvir. Maia percebe tudo, respondeu Rina, sentindo o roçar sutil do ombro dele no seu, cada fibra da pele em alerta. Somos melhores amigas desde a faculdade. Ela consegue me ler como um manual técnico. E o que exatamente ela está lendo agora? A pergunta ficou suspensa entre eles, carregada de significados que fizeram o pulso de Rina acelerar como se alguém tivesse acendido uma luz de alerta dentro dela. Antes que pudesse responder, Marcos surgiu na porta com um monte de cabos nos braços e um sorriso que sempre anunciava confusão. Ei, vocês dois! Chamou animado. Tô montando o equipamento de apresentação na sala de conferências B para o encontro com o cliente amanhã. Espero que não atrapalhe o trabalho de vocês. Amanhã? O estômago de Rina afundou. Que apresentação! A expressão de Galen mudou para algo mais profissional, mas ela viu, só por um instante, um brilho que parecia antecipação. A revisão trimestral da Hartman Industries. Achei que você soubesse. Você vai apresentar nossa iniciativa de retenção. Rihanna tentou manter o pânico fora da voz. Eles tinham trabalhado no projeto, sim, mas ela não sabia que seria apresentado tão cedo. Nós vamos apresentar, corrigiu Galen, dando uma leve ênfase no nós, que fez o coração dela tropeçar por motivos nada corporativos. Parceria, lembra? Eu cuido das projeções financeiras. Você assume a estratégia de implementação. A ideia de ficar diante de clientes ao lado de Galen, funcionando como uma equipe diante de olhares atentos, enviou um arrepio de empolgação por seu corpo, imediatamente seguido por uma onda de nervosismo. Eles trabalhavam bem juntos no pequeno espaço que dividiam, mas apresentar para clientes era um jogo totalmente diferente. Eu devia preparar alguns pontos para falar, disse ela, já reorganizando mentalmente todos os materiais. Boa ideia. Galen olhou o relógio e o movimento chamou a atenção dela para as mãos dele. Mãos fortes, seguras, que ela vinha notando com frequência perigosa. Que tal ensaiarmos a apresentação hoje à noite? Só para garantir que estamos alinhados. A sugestão veio carregada de possibilidades. Depois das 6, o escritório fica quieto. Podemos usar a sala principal, testar tudo no equipamento real. O tom dele era perfeitamente profissional, mas os olhos... Havia algo ali que transformava aquela simples sugestão em algo que parecia cheio de implicações. A não ser que você tenha outros planos. Os outros planos dela incluíam sobras de comida e uma maratona aleatória de séries. Nada que competisse com a chance de passar mais tempo com o homem que vinha ocupando espaço demais nos seus pensamentos. Sem outros planos,
respondeu, e imediatamente se preocupou por ter soado ansiosa demais. Quer dizer, faz sentido ensaiar, preparação profissional e tudo mais. Preparação profissional, repetiu Galen, o sorriso denunciando que achou sua escolha de palavras divertida. Exatamente o que eu tinha em mente. O resto da tarde passou em um borrão de produtividade fingida e expectativa real. Rina verificava o relógio a cada poucos minutos, nervosa e empolgada em igual medida. Às 17h30, o escritório estava quase vazio. Às 18 horas em ponto, ela caminhou até a sala de conferências principal, com a bolsa do laptop no ombro e o coração batendo num ritmo irregular. O espaço parecia diferente àquela hora. Maior, mais silencioso, quase íntimo, com a cidade brilhando além das janelas do chão ao teto. Galen já estava lá. O paletó repousava sobre uma cadeira e as mangas estavam enroladas até os antebraços, um detalhe simples que fazia Rina perder a linha de raciocínio com frequência inquietante. Ele havia reduzido as luzes e ligado a tela da apresentação, criando um clima que lembrava mais uma reunião particular do que um ensaio corporativo. "Pronta para ver como isso soa em voz alta?" perguntou quando ela colocou o material sobre a mesa. Pelos próximos 60 minutos, eles ensaiaram a apresentação com uma fluidez quase perfeita. As partes de cada um se encaixavam naturalmente, o ritmo surgia sem esforço, e a energia combinada criava algo maior do que qualquer um deles teria feito sozinho. Rina se pegou relaxando, entregando-se à harmonia da parceria deles, ao diálogo afinado, ao jeito como ele completava sua linha de raciocínio antes mesmo que ela terminasse a frase, e talvez, apenas talvez, ao jeito como estar tão perto dele deixava o ar da sala perigosamente diferente. A empolgação tomou o lugar do nervosismo inicial, uma energia quente, quase vibrante pelo que eles tinham criado juntos. "Isso foi impressionante", disse Galen quando terminaram a última revisão. "Nós trabalhamos bem juntos." "Trabalhamos mesmo." Ela concordou, surpresa com o quanto aquilo era verdade. "Eu não tinha certeza de como isso ia ser, mas parece certo." Algo mudou na expressão de Galen, um detalhe sutil, porém intenso, que fez o ar entre eles parecer carregado de possibilidades. Ele se aproximou do lugar onde ela estava, ao lado da tela de apresentação. Aproximou-se o suficiente para que ela visse como a luz do fim da tarde realçava reflexos dourados em seus olhos escuros. "Rina", ele disse baixo, quase em confidência, "posso te perguntar uma coisa?" O coração dela bateu tão forte que parecia querer escapar pelas costelas. "Claro." "Naquela noite da festa, quando você falou aquilo que disse sobre meus lábios." Ele fez uma pausa e o olhar dele desceu por um breve instante até a boca dela, antes de voltar aos seus olhos. "Você estava falando de um jeito abstrato? Ou estava imaginando algo mais específico?" A pergunta ficou suspensa entre eles, como uma ponte que ela poderia atravessar ou recuar. A escolha mais inteligente, mais profissional, seria desviar, manter os limites que os dois estavam cuidadosamente contornando a semana inteira. Em vez disso, ela se ouviu dizendo: "Mais específico." O sorriso de Galen surgiu lento, arrasador. "Ótimo", disse ele, a voz mais rouca do que ela já tinha ouvido. "Porque eu também tenho pensado nisso." A confissão pairou no espaço como uma faísca pronta para incendiar tudo. Rina prendeu a respiração quando Galen deu mais um passo. A distância entre eles ficou tão pequena que ela podia contar os pontinhos mais escuros na íris dele. Podia sentir o calor que emanava da pele dele. A sala de reuniões, com sua mesa polida e sua decoração corporativa, de repente parecia o lugar mais íntimo do planeta. "Você tem pensado nisso?" Ela repetiu num sussurro quase trêmulo. "Pensado em quê, exatamente?" A mão de Galen subiu devagar, pairando junto à bochecha dela antes de se acomodar no lado do pescoço, o polegar traçando a pele sensível logo abaixo da orelha.
O toque era suave, mas elétrico, enviando arrepios pela espinha dela, nada a ver com o ar-condicionado do escritório. Pensando se você tem o gosto doce que imagino quando te vejo concentrada em planilhas, murmurou ele, com uma sinceridade que deixava sua voz ainda mais grave. Pensando se aquele suspiro que você dá quando está frustrada soa diferente quando você está satisfeita. O calor se espalhou pelo estômago dela como fogo. E pensando, ele continuou, com a respiração tocando os lábios dela. Se te beijar seria tão viciante quanto eu acho que pode ser. O rosto dele estava tão perto que ela podia sentir o ar quente do seu fôlego. Podia ver como suas pupilas tinham se dilatado, quase apagando o castanho dos olhos. O tempo pareceu parar, suspenso na luz dourada que atravessava as janelas. A cidade se estendia lá fora, milhares de pessoas seguindo suas rotinas noturnas, completamente alheias ao fato de que o mundo dela estava prestes a girar em outro eixo. Tem uma coisa que você precisa saber. Ela sussurrou, as mãos encontrando a camisa dele, os dedos se fechando no tecido impecável. Eu normalmente não. Nem eu. O polegar dele continuou seu caminho torturante pela pele do pescoço dela, deixando qualquer pensamento coerente impossível. Mas tem algo em você que me faz querer reescrever todas as minhas regras. Ele se inclinou mais e Rina sentiu o momento se esticar entre eles como um suspiro prestes a ser solto. Seus olhos se fecharam, seus lábios se entreabriram, esperando. A porta da sala de reuniões se escancarou com um estrondo que ecoou como um tiro. Ah, desculpa, achei que já tinham... Marcos parou no vão da porta, os braços cheios de equipamentos de apresentação. A expressão dele mudou de eficiência profissional para puro pânico em um único segundo. Eu só... O projetor precisa ser... Eu volto depois. Ele recuou tão rápido que quase tropeçou nos próprios pés, fechando a porta com força suficiente para fazer as paredes de vidro tremerem. O som quebrou o encanto como um copo caindo no chão. Rihanna cambaleou para trás até suas costas atingirem a tela de apresentação. Galen passou a mão pelos cabelos, respirando de forma irregular enquanto se virava para as janelas, colocando entre eles uma distância que parecia necessária e devastadora. Aquilo foi... Rina começou, mas parou, sem saber como concluir a frase. Quase perfeito, completamente imprudente. O melhor pior timing da história dos romances de escritório. Próximo demais, completou Galen, com a voz carregando uma mistura de frustração e algo que soava como alívio. Próximo demais. As palavras doeram mais do que ela esperava. Próximo demais de quê? De sermos pegos ou de cometermos um erro? Ele se virou para encará-la, e a intensidade em sua expressão fez o coração dela falhar uma batida. Próximo demais de te beijar numa sala de conferências como um clichê corporativo, em vez de fazer isso do jeito certo. Do jeito certo? Ela repetiu. Você merece mais do que momentos roubados entre reuniões e encontros apressados em escritórios vazios. Galen se aproximou de novo, mas manteve as mãos cuidadosamente afastadas. Você merece alguém que reserve tempo para te conquistar de verdade, que te leve para jantar e descubra se você prefere vinho ou coquetéis, se ri com comédias românticas ou dorme durante filmes de ação. A palavra antiga, conquistar, fez um calor suave se espalhar pelo peito dela. Você quer me conquistar? Eu quero fazer muitas coisas com você, respondeu ele, com uma honestidade que fez os joelhos dela vacilarem. Mas não quero que nosso primeiro beijo aconteça porque nos deixamos levar durante um ensaio de apresentação. Rina estudou o rosto dele, procurando qualquer sinal de recuo, qualquer indício de arrependimento. Mas tudo o que viu foi contenção e uma determinação que acelerou ainda mais seu pulso por razões totalmente diferentes. Então, o que acontece agora?
perguntou. Antes que ele pudesse responder, o celular dela vibrou com uma nova mensagem. Os dois olharam ao mesmo tempo e Rina teve de conter uma risada ao ver que era de Marcos. Vou montar os equipamentos logo cedo. Sinto muito, muito mesmo pela interrupção. Ah, e o RH talvez queira conversar com vocês sobre o uso adequado das instalações da empresa. Ele está brincando sobre o RH, né? Perguntou Rina. Ela ergueu os olhos e encontrou Galen lendo a mensagem por cima de seu ombro, a proximidade fazendo seu coração disparar outra vez. Provavelmente, respondeu ele, mas o sorriso era tenso. Embora isso complique as coisas. Como assim? Relacionamentos no escritório exigem comunicação formal, papelada, conversas com o Departamento de Recursos Humanos sobre conflitos de interesse e limites profissionais. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos em um gesto que começava a se tornar familiar. Romance corporativo nunca é simples. Um arrepio percorreu Rina, e não tinha nada a ver com a temperatura. Você está tendo dúvidas sobre querer nós? Nem de longe. A certeza na voz dele fez o estômago dela se revirar. Mas tenho dúvidas sobre como atravessar isso sem colocar sua carreira em risco ou criar problemas para a equipe. Isso é mais complicado. Minha carreira? Eu sou seu superior, Rina. Há dinâmicas de poder a considerar, protocolos a seguir. A expressão de Galen se tornou séria. Eu não vou permitir que nada entre nós coloque você numa posição em que as pessoas questionem sua competência profissional ou sugiram que você conseguiu oportunidades por causa de um relacionamento pessoal. A consideração por trás de suas palavras fez algo vibrar no peito dela. Algo mais profundo que atração, mais sólido que uma simples paixão. Ele estava pensando na reputação dela, no futuro dela, nas consequências além do desejo imediato que sentiam um pelo outro. E se eu estiver disposta a correr esse risco? Ela perguntou em voz baixa. Então eu não estou, respondeu ele com gentileza, mas firmeza. Você trabalhou duro demais para chegar até aqui. Eu não serei o motivo de alguém questionar se você mereceu seu lugar. Eles permaneceram ali, na sala de conferências que aos poucos mergulhava na penumbra, o peso da realidade corporativa se acomodando ao redor deles como um cobertor frio. Mas sob todas as preocupações práticas, algo pulsava entre os dois, algo forte demais para ser ignorado por muito tempo. A apresentação de amanhã, disse Rina por fim. Como vamos lidar com isso? Profissionalmente, respondeu Galen, embora seu olhar demorasse nos lábios dela, de um jeito que sugeria que o profissionalismo seria um desafio maior do que ambos imaginavam. Vamos fazer a melhor apresentação das nossas carreiras. Vamos superar todas as expectativas. E depois... O sorriso dele foi lento, carregado de promessa. Depois, a gente descobre o que vem a seguir, quando todas as obrigações profissionais estiverem resolvidas. Como se tivesse sido invocado pela própria conversa deles, o celular de Rina vibrou de novo. Desta vez, era uma mensagem de Galen, enviada do outro lado da sala, mesmo estando perto o suficiente para que um passo bastasse para que se tocassem. Algumas coisas valem a espera. Algumas pessoas merecem que tudo seja feito do jeito certo. Ela ergueu o olhar e o encontrou observando-a ler, a expressão dele suave e determinada na mesma medida. Amanhã, ela disse, não exatamente uma pergunta, mas também não uma afirmação completa. Amanhã, ele confirmou. Mas, Rina... Sim? Depois de amanhã, vou te levar para jantar. Um lugar com velas, vinho e sem nenhum equipamento de apresentação por perto. Isso é uma obrigação profissional? Ela perguntou, incapaz de conter o sorriso. Isso, disse Galen, caminhando em direção à porta, é uma promessa pessoal. A apresentação para a Hartman Industries foi melhor do que qualquer um dos dois poderia ter imaginado.
Rina estava ao lado da tela de projeção, observando os rostos dos 3 executivos, enquanto Galen concluía sua análise financeira com a precisão confiante que fazia suas pernas fraquejarem desde o primeiro dia na sala de conferências B. Ela havia apresentado sua estratégia de implementação 20 minutos antes, a voz firme apesar da maneira como seu pulso acelerava sempre que pegava Galen observando-a com uma admiração impossível de disfarçar. A projeção de aumento de retenção em 37% representa não apenas lealdade do cliente, mas crescimento sustentável de receita, concluiu Galen, seu olhar percorrendo a sala antes de pousar, mesmo que brevemente, em Rina. Margaret Hartman, a CEO de cabelos de aço que transformara sua empresa de uma startup em uma líder do setor, inclinou-se com interesse evidente. Essa abordagem de parceria que vocês apresentaram, quão rápido podemos iniciar a implementação? A estrutura já está desenvolvida, respondeu Rina, dando um passo à frente com renovada confiança. Podemos iniciar o programa piloto em 2 semanas e concluir o lançamento completo até o fim do trimestre. Impressionante. Margaret trocou olhares com os colegas antes de voltar a encará-los. Queremos seguir adiante com essa proposta. Quando podemos marcar a próxima reunião para discutir os detalhes do contrato? A onda de sucesso veio rápida e arrebatadora. Rina sentiu o sorriso se abrir em seu rosto, enquanto a magnitude do que tinham conquistado finalmente se assentava. Meses de potencial de receita. Um relacionamento com o cliente que poderia transformar seus números trimestrais. Reconhecimento por pensamento inovador. Tudo aquilo nascido de um projeto que começara como a resposta de Galen à confissão impulsionada por champanhe que ela fizera meses antes. Quando a equipe da Hartman se foi, deixando para trás apertos de mão e promessas de retomar o contato na semana seguinte, Rina se viu sozinha com Galen na mesma sala de conferências onde tudo havia começado. O equipamento de apresentação descansava silencioso. A luz da tarde atravessava as janelas, tingindo a sala com um dourado suave, como se até o sol tivesse decidido testemunhar aquele momento. Isso foi incrível. Ela respirou, a adrenalina do sucesso deixando tudo mais leve, quase flutuante. Você viu o rosto da Margaret quando explicamos a integração do feedback dos clientes? Eu achei que ela fosse assinar o contrato ali mesmo. Galen a observava com uma expressão que fez seu estômago vibrar, orgulho misturado com algo mais quente, mais pessoal. Você foi brilhante lá em cima, ele disse, o jeito como respondeu às perguntas sobre o cronograma de implementação, os exemplos que usou para ilustrar a escalabilidade. Ele balançou a cabeça, impressionado. Eu sabia que você era inteligente, mas ver você em ação foi outra coisa completamente. O calor subiu às bochechas dela diante da sinceridade dele. Nós fomos brilhantes. Nada disso funcionaria sem suas projeções financeiras. A forma como você estruturou o caso de negócio. Ela gesticulou na direção da tela, agora apagada. Realmente trabalhamos bem juntos. Sim, ele respondeu, a voz ficando mais baixa, mais densa, ganhando aquele tom rouco que acelerava sua pulsação de maneiras que não tinham nada a ver com planilhas. Trabalhamos muito bem. A referência à química entre eles fez a consciência estalar no ar, como eletricidade antes de uma tempestade. O momento interrompido do dia anterior pairava ali, invisível, mas tão palpável quanto o brilho dourado da tarde. Sobre ontem, Rina começou, mas Galen a interrompeu com um leve balançar de cabeça. Ontem era sobre timing. Ele deu um passo, aproximando-se dela com uma lentidão deliberada, como se cada centímetro fosse uma escolha. Hoje é sobre decisões. Que tipo de escolhas? Ele perguntou, a voz baixa, carregada de algo que fazia a pele dela se arrepiar. Se você está pronta para aquele jantar que mencionamos. Ele parou tão perto que Rina precisou inclinar o rosto para encontrá-lo com o olhar. Se você está disposta a descobrir o que acontece
quando a gente para de fingir que isso é puramente profissional. O coração dela batia tão forte que parecia tentar escapar pelas costelas. Ela procurou no rosto dele qualquer sinal de dúvida, qualquer pista de que aquilo fosse apenas adrenalina pós-apresentação. Mas tudo o que encontrou foi convicção tranquila e uma ternura que quase a desmoronou. Eu estou pronta desde segunda de manhã, ela confessou com uma franqueza que surpreendeu até a si mesma. Talvez desde a festa de fim de ano, se eu quiser ser totalmente honesta. O sorriso de Galen transformou seu rosto inteiro. As linhas sérias do chefe inflexível se suavizaram, revelando algo mais cálido, mais íntimo. A festa de fim de ano, quando você anunciou para metade do escritório que queria me beijar. Eu estava torcendo para que a gente esquecesse essa parte. Rina riu, mas a risada saiu ansiosa, como se estivesse à beira de um precipício maravilhoso. Esquecer? Ele ergueu a mão e tocou o rosto dela com o polegar, traçando sua bochecha com uma delicadeza devastadora. Aquela confissão mudou tudo, Rina. Me fez perceber que eu já estava pensando em você de jeitos que não tinham nada a ver com relatórios ou apresentações. Que tipos de jeitos? A pergunta saiu quase muda. Jeitos que envolvem imaginar do que você ri quando sorri como se tivesse um segredo. Jeitos que me fazem esperar ansioso por reuniões apenas porque você vai estar lá. O polegar dele continuou acariciando de leve, arrepiando sua espinha. Jeitos que me fizeram perceber que eu já estava meio apaixonado por você, antes mesmo de admitir que estava atraído. As palavras atingiram Rina com a força de uma revelação luminosa, quente, cheia de futuro. Meio apaixonado? Mais do que meio, ele corrigiu, a outra mão deslizando para a cintura dela, aproximando-a como se tivesse medo de que ela desaparecesse. Você é brilhante, engraçada, imprevisível do jeito certo. Faz planilhas parecerem interessantes. Transformou reuniões de orçamento em algo que eu realmente espero. As lágrimas ameaçaram surgir nos olhos dela, não de tristeza, mas de tudo aquilo que finalmente podia ser dito. Galen, isso complica as coisas. Eu sei, ele respondeu, suave e decidido. Vão ter conversas com o RH, olhares atravessados, fofocas sobre limites profissionais. Mas eu também sei que não quero passar mais um dia fingindo que não sinto isso por você. A sinceridade dele rasgou o último pedaço de medo que restava nela. Rina ergueu as mãos e segurou o rosto dele, sentindo os olhos dele escurecerem com o toque. Então não finge, disse ela. Não mais. A distância entre eles evaporou, como se nunca tivesse existido. Os lábios de Galen encontraram os dela num beijo que começou suave e cresceu em urgência, como se finalmente estivessem respirando ar de verdade. Era um beijo que sabia a promessa. A tudo que eles guardaram tempo demais. Quando se afastaram, ambos sem fôlego, Rina apoiou a testa na dele, as mãos ainda emoldurando seu rosto. Valeu a espera, ela murmurou, sorrindo sem conseguir evitar. E isso foi só o começo, Galen respondeu, a voz rouca, cheia de planos. Hoje jantar. Amanhã. O sorriso dele ganhou um toque travesso. Amanhã a gente descobre como ser profissionais, que por acaso são completamente loucos um pelo outro. E depois de amanhã? Os dedos apertaram delicadamente sua cintura. A gente para de se preocupar com o que os outros pensam e começa a se importar com o que nós, amor, pensamos. E o que você pensa? Ela perguntou, já sabendo a resposta pelo brilho nos olhos dele. Galen lhe deu outro beijo breve, quase uma assinatura daquele momento. Eu penso que confissões movidas a champanhe podem ter sido a melhor coisa que já aconteceu comigo. O celular de Rina vibrou, interrompendo o clima. Uma mensagem de Maya. Ouvi dizer que a apresentação foi um sucesso estrondoso. Também ouvi dizer que talvez haja
Outros acontecimentos por aí que mereçam ser comemorados. Drinks no Murphy's às 19 horas. Galen leu a mensagem por cima do ombro dela e o riso, quente, baixo, tocou a pele da orelha de Rena como um segredo sussurrado. Seu amigo realmente percebe tudo, tudo, ela confirmou, sorrindo enquanto digitava a resposta. Rain check no Murphy's. Tem um jantar marcado com alguém cujos beijos definitivamente valem a espera. 3 semanas depois. A festa de Natal do escritório parecia uma réplica quase perfeita da noite em que tudo havia começado. Mas Rena era outra pessoa agora. As luzes de corda derramavam o mesmo brilho âmbar sobre o espaço transformado. A mesma playlist de jazz preenchia o ar. Os mesmos colegas circulavam com taças e risadas, mas desta vez Rena segurava água com gás, não champanhe. E em vez de esconder fantasias proibidas sobre seu chefe, ela estava de mãos dadas com o homem que se tornara ao mesmo tempo seu parceiro de trabalho e o centro inesperado de seu mundo. O clima tá diferente esse ano, observou Maya, aparecendo com um sorriso malicioso e uma taça de vinho que definitivamente não era a primeira. Menos confissões dramáticas, mais romance de verdade. Galen apertou suavemente a mão de Rena, o polegar traçando círculos lentos em seus dedos, um gesto que se tornara íntimo e familiar demais para ser escondido. Ah, não sei, ele murmurou. Ouvi dizer que alguém do marketing se declarou para o novato da contabilidade há uma hora. Por favor, me diz que não foi tão vergonhoso quanto o meu show. Rena riu, encostando-se ao lado dele, com a naturalidade de quem não precisava mais fingir neutralidade profissional. Nem de longe, garantiu Maya. Mas admito, sua abordagem foi eficaz. A conversa foi interrompida quando Marcus Almis surgiu, acompanhado de Jennifer do RH, os dois com expressões de pura diversão. Só queríamos avisar, disse Jennifer com falsa seriedade, que os documentos da divulgação do relacionamento de vocês foram processados e aprovados. Estão oficialmente permitidos a demonstrações públicas de afeto em eventos da empresa, desde que mantenham tudo apropriado, acrescentou Marcos com um sorriso torto. Sem mais incidentes na sala de conferências, traumatizando o pessoal de TI. O calor subiu às bochechas de Rena ao lembrar exatamente do que ele estava falando, mas Galen permaneceu impecavelmente tranquilo. Prometemos nos conter a ambientes socialmente aceitáveis. Ah, e falando nisso, continuou Jennifer, parabéns pela renovação do contrato com a Hartman. Estão tão impressionados com a iniciativa de retenção que vão recomendar o método de vocês para mais 3 empresas da rede. Isso é incrível. Rena respirou, a empolgação genuína substituindo a vergonha. O sucesso do projeto superava qualquer expectativa, transformando o que havia começado como um pretexto conveniente para ficarem próximos em inovação real de negócios. É mesmo, concordou Galen, mas quando ela olhou para ele, percebeu que os olhos dele estavam fixos nela, não no reconhecimento profissional. Embora a melhor parte desse projeto não tenha nada a ver com retenção de clientes. Maya fez um som exagerado de náusea. Vocês dois são doces demais. Vou procurar alguém cínico para conversar antes que eu pegue diabetes por romance alheio. Quando os amigos se dispersaram, Rena e Galen acabaram em um canto tranquilo perto das janelas que davam para a cidade. A vista era espetacular, mas Rena só conseguia observar o perfil dele, iluminado pelas luzes cintilantes lá fora. 1 centavo pelos seus pensamentos, murmurou ela, aproximando-se. Só pensando sobre timing. Ele respondeu, virando-se para olhá-la com aquela expressão suave que sempre fazia o coração dela tropeçar. Sobre como tudo poderia ter sido diferente se você não tivesse tomado aquela 3ª taça de champanhe, ou se eu não estivesse atrás do bar naquela noite.
Arrependimentos? A pergunta saiu mais leve do que ela realmente sentia, mas a resposta de Galen veio rápida, firme, totalmente convicta. Nenhum, nenhum. A mão livre dele subiu até seu rosto, envolvendo sua bochecha com uma ternura tão profunda que fez o coração de Rina se apertar. Mas às vezes eu me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse ouvido a sua confissão. Quanto tempo ainda teríamos ficado girando um ao redor do outro, fingindo que não havia algo crescendo entre nós? Rina pensou naquelas semanas, atração silenciosa, trocas de olhares cuidadosas, profissionalismo rígido, até a honestidade embriagada que mudara tudo. Provavelmente para sempre, ela admitiu. Eu estava convencida de que você estava completamente fora do meu alcance. Fora do seu alcance? As sobrancelhas de Galen se ergueram em surpresa genuína. Rihanna, você é brilhante, linda, engraçada e corajosa o suficiente para dizer o que pensa, mesmo quando isso te apavora. Se alguém estava fora do alcance de alguém aqui, definitivamente era o contrário. A sinceridade na voz dele fez a emoção subir na garganta dela, quente, inesperada. Mesmo depois de 3 semanas juntos, conversas intermináveis, refeições divididas, beijos roubados entre reuniões, ele ainda conseguia surpreendê-la com a intensidade do que sentia. Eu te amo, ela disse baixinho, as palavras escapando com a mesma espontaneidade que dera início a tudo. Eu sei que a gente não disse isso oficialmente ainda, mas eu amo você. Amo o jeito como você pensa, o jeito como me faz sentir a pessoa mais inteligente da sala, o jeito como considera minha carreira tão importante quanto a sua. O sorriso de Galen surgiu devagar, devastador, iluminando o rosto inteiro com um calor quase palpável. Então, oficialmente, ele repetiu, a voz rouca pela emoção. Eu também te amo, Rina, completamente. Oficialmente. E muito mais do que pela metade. A lembrança da confissão anterior dele fez Rina rir, o som leve e cheio de felicidade. Mais do que pela metade? Por inteiro, ele confirmou, inclinando-se para beijá-la com suavidade. Uma suavidade que rapidamente se aprofundou, prometendo que talvez eles devessem procurar um lugar um pouco mais privado em breve. Hopelessly, entirely, forever kind of love. Um amor sem volta inteiro para sempre. Quando se afastaram, ofegantes, Rina apoiou a testa na dele, maravilhada com como tudo tinha se encaixado tão perfeitamente. A festa continuava ao redor deles, mas eles existiam dentro da própria bolha de paz, alegria e possibilidade. Então, o que acontece agora? Ela perguntou, ecoando a mesma pergunta que fizera naquela primeira segunda-feira, quando tudo parecia incerto e assustador. Agora, disse Galen, os olhos brilhando de travessura. Nós voltamos a ser a equipe de retenção de clientes mais bem-sucedida da história da empresa. Lidamos com romance no trabalho, com elegância e profissionalismo. Provavelmente aguentamos algumas piadas dos colegas. E vemos onde isso nos leva. Ele aproximou o rosto, o sorriso cheio de promessa. E hoje à noite, eu te levo naquele restaurante com velas e vinho que prometi. E a gente celebra nosso sucesso, nosso amor, e o fato de que, às vezes, as melhores coisas acontecem quando somos corajosos o suficiente para dizer o que realmente queremos. Riina olhou ao redor da festa outra vez, as decorações familiares, os colegas que, sem querer, tinham virado testemunhas da história inesperada dos dois. O olhar dela pousou no canto onde 3 semanas antes ela estivera embriagada de champanhe e coragem, declarando que queria beijar o próprio chefe. Sabe de uma coisa? Ela disse voltando-se para Galen com um sorriso que misturava travessura e carinho. O quê? Eu ainda acho que você tem os lábios mais lindos que já vi. A risada de Galen foi rica, profunda, quente, atraindo olhares curiosos dos colegas por perto. É mesmo? Com certeza.
Rina se ergueu na ponta dos pés, agarrando as lapelas da jaqueta dele. E agora eu posso fazer algo a respeito? Sempre que eu quiser. Sempre que você quiser. A voz dele caiu naquele tom baixo que fazia o estômago dela virar de cabeça para baixo. Bem, ela corrigiu, olhando em volta para o ambiente extremamente público. Sempre que for socialmente apropriado e não causar um ataque coletivo no RH. Nesse caso, murmurou Galen, aproximando os lábios dos dela, tão perto que a respiração dele roçava sua boca. Acho que uma pequena demonstração pode ser aceitável. Pelos propósitos de pesquisa. Rina concordou, séria, apesar do sorriso tentando escapar. Muito importante para o nosso desenvolvimento profissional contínuo. O beijo foi suave e doce, com gosto de promessas cumpridas e de novos começos. Quando se separaram, Rina percebeu Maya do outro lado da sala, erguendo a taça de vinho em um brinde provocador, a expressão afetuosa e vitoriosa. Você percebe que nossos amigos nunca vão nos deixar esquecer isso, comentou Rina, mas ela sorria ao dizer. Ótimo, respondeu Galen, apertando-a mais junto pela cintura. Quero que todo mundo saiba que a melhor decisão que já tomei foi contratar alguém corajosa o bastante para me dizer exatamente o que queria, mesmo quando o que ela queria era completamente inadequado e profissionalmente questionável. Principalmente então, acrescentou ele, com um sorriso terno e seguro, porque às vezes os sentimentos mais inadequados levam aos desfechos mais certos. Enquanto a festa girava ao redor deles e a cidade cintilava além das janelas, Rina percebeu que Maya estava errada sobre uma coisa. A festa daquele ano teve, sim, uma confissão dramática, só que foi do tipo em que as duas pessoas já sabiam exatamente como a história iria terminar.